Oferecimento Gorila. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa E-Farsas aqui pela JustTV. O programa E-Farsas vai ao ar todo sábado às 6h30 da tarde pelo www.justtv.com.br, ou você também pode ver os programas anteriores clicando, se você estiver no YouTube, você clica aqui em cima e escreve E-Farsas, que você vai achar muito programa legal, muita gente interessante que a gente já entrevistou e muito mito que a gente detonou aqui, mito que circula pela internet. Hoje eu vou conversar com o René Fraga, ele é dono lá, criador do Google Discovery. Ele é gerente de mídias sociais e vai falar o que é mito, o que é verdade sobre o Google, uma das maiores empresas do mundo, e ele conhece a fundo essa empresa. Mas antes tem a pergunta aí do é verdadeiro ou falso? Dá uma olhada. Você acha que é possível andar sobre a água? E correr sobre ela, será possível? Alguns animais até conseguem fazer isso, como esse lagarto. E será que um humano consegue correr sobre a água também? Esse vídeo que circula pela web mostra o nascimento de um novo esporte, o Liquid Mountaineer. Consiste no seguinte: o atleta sai correndo em direção ao lago e, graças à sua enorme velocidade e prática, continua dando vários passos sobre a água. Valendo uma camiseta do camisetasdahora.com, responda se esse vídeo é verdadeiro ou falso. E aí, o que você acha? É verdadeiro? É falso? Entra lá no www.e-farsas.com e responda que na semana que vem, programa de 2 anos, hein, do E-Farsas. A gente vai sortear uma camiseta, ó, igual essa aqui ou qualquer outra que você escolher lá no camisetasdahora.com. Um abraço pro Marcelo, lá do Camisetas da Hora. E também entra lá no Twitter, @efarsas, que sempre a gente está sorteando alguma coisa lá, tá bom? A gente vai conversar hoje com o René Fraga. E aí, tudo bom? Opa, Gilmar, tudo bem? Obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí. Uma chuva legal aqui em São Paulo, a chuva né? hoje em São Paulo tá complicado, viu? A gente estava conversando aqui que o pessoal esquece. Quando chove, quando para de chover, eles esquecem, não sabem andar mais na água, não é? A gente tá quase andando igual do vídeo que a gente viu, né? É, pode crer, é verdade. Você acha que esse vídeo é verdadeiro? Você acha que é falso? Ah, Gilmar, eu tenho minhas dúvidas, viu? Então, Dizem que não, né? Semana que vem a gente fala e também lá no site já tem a resposta, hein? É só procurar lá no site, no efarsas.com, que você vai ver. Como é que surgiu a ideia de você fazer o Google Discovery? Então, o blog nasceu muito tempo agora para frente, em 2006, mas a minha ligação com o Google começou por volta de 2000, 2001, onde eu era voluntário para trazer o Google Brasil para cá. Na época a gente fazia só traduções, o Google pedia traduções voluntárias, né? Então eu era participante dessa plataforma deles. E durante esses anos eu vim acompanhando a empresa e tal. E em 2006 uma pessoa me falou, por que você não põe todo o seu conhecimento num blog, né? E na época o pessoal estava começando a criar blog, estava virando realmente uma plataforma de divulgação de conteúdo, essas coisas. E eu criei o blog em cima disso. Na época eu era sozinho, né? Eu sou o único editor. E hoje eu conto com mais ou menos 12 pessoas na equipe. Que legal. Tem gente te ajudando lá já, né? Tem gente me ajudando. Mas essa empresa, o Google, ela exerce muito fascínio, assim, pela muita gente, né, assim, na internet, porque é uma empresa que deu certo, né? Sim, é uma empresa que ela busca inovação, então ela acaba até se sobressaindo às outras. A gente tinha na época do Yahoo, um pouquinho atrás, 10 anos atrás, o Yahoo era o Google hoje, né? A gente tinha uma empresa que era inovadora em todos os aspectos, ela tinha serviços que eram altamente relevantes, a gente tinha lista de discussões, fórum, que na época era realmente a coisa que bombava, mas o Yahoo ele se perdeu no meio do caminho. Até na época, o Yahoo poderia ter comprado o Google. É mesmo? Mas o Yahoo achou que eles não deveriam comprar a empresa, mas criar um sistema similar. E é uma coisa que hoje na história a gente vê que não funcionou. Não deu certo, né? Não deu nada mas certo. Mas o Yahoo, eu acho que o Yahoo chegou numa hora que ele começou a ter muita coisa agregada a ele, não é? A tela do Yahoo, o site, o home dele. Uma das inovações do Google foi realmente a interface simples, né? Interface simples e limpa. E hoje em dia você entra num portal do Yahoo, você se sente pesado, né? Aquela publicidade ofuscante na sua vista e tal.
Daí hoje a gente tem os sites que começaram a remodelar, o pessoal começa a pensar em uma arquitetura de informação um pouquinho mais simples, um conteúdo mais organizado na tela. A gente tem uma Bing, né? drástica. A Microsoft lançou o Bing lá também. É Bing, né, que chama, né? É o A Bing. busca. Que é simples também, né? Que é um lugarzinho para você colocar. O Bing é uma inovação bem grande da Microsoft, até tem assustado o Google, porque ele teve uma relevância de resultados que foi superior ao Live, antepassado. E o Bing também tem algumas inovações que se referem a buscas segmentadas também, que são bem interessantes. E algo que o Google está buscando hoje em dia. Está comprando algumas empresas, já comprou a Ita Software, que é de agências de viagem, essas coisas. Porque o Bing tem isso. Então o Google também precisa evoluir nesse tipo de correr busca. atrás. Você não trabalha no Google, né? Não, eu trabalho numa agência de mídias sociais. E de poder trabalhar com o Google, né, a gente acabou conhecendo um monte de outros serviços acoplados ao Google e tal. E é bom esse conhecimento ser utilizado para, de repente, um publicitário, alguma coisa, queira fazer uma publicidade dentro das mídias sociais, a gente consegue até fazer uma consultoria nesse tipo de assunto. Você falou em ferramentas, tem muitas que a gente nem conhece direito. Por exemplo, essa aqui eu não conhecia, que era o Moderator. Moderator. Como é que é? O Moderator nasceu com o intuito de tornar as perguntas relevantes, que é o seguinte: você está de repente, uma conferência, em um evento, alguma coisa, e o público pode fazer alguma pergunta. Antigamente, você listava as perguntas numa lista enorme, e o cara lá na frente ele fazia a pergunta, e você falava, putz, tinha uma pergunta que era muito mais relevante para o cara fazer. Hoje não, hoje você entra no Google Moderator, o pessoal começa a inserir perguntas, ao mesmo tempo quem visita pode avaliar, e você consegue tirar a pergunta mais relevante, de repente, até para uma entrevista, como a gente fez para o iFarsas hoje. Que a gente está usando aqui, ó. Já perguntaram aqui para você se você é irmão do Ricardo Fraga. Putz, o Ricardo Fraga, a gente tem que aguentar isso toda vez no Twitter, mas ele não é meu irmão, não. Não é? Ele era um leitor do blog, né? E ele, pela participação dele, se tornou bem relevante. Até um dia que eu convidei ele para escrever no blog junto comigo. Hoje, ele está escrevendo lá também? Está escrevendo junto comigo. E até os leitores gostaram, ele escreve muito bem. As matérias dele são bem redigidas, né? Então valeu muito a pena ter convidado ele para participar do blog. Tem uma outra pergunta aqui no Google Moderator. Como é que é? google.com/moderator. É isso? google.com/moderator. Tem que ter uma continha lá, um e-mail pelo menos? Precisa ter só uma Google Account. Pode entrar e já pode deixar sua pergunta ou avaliar. Aí, por exemplo, inclusive eu votei em umas aqui que já tinha, eu também votei. Android versus iPhone. Essa é uma outra briga agora que é bem relevante hoje em dia. Que o pessoal não sabe se compra um iPhone ou se compra um Android. O que parte para a gente que trabalha com Google e tal, a pessoa ela tem que ver qual é a experiência dela com o aparelho, o que ela precisa, o que ela está querendo. O iPhone, hoje em dia, a gente sabe que tem o Steve Jobs, que ele mais ou menos que bloqueia algumas aplicações, alguma coisa do tipo. No Android, a gente defende que é uma plataforma aberta, em que a pessoa pode fazer o que quiser com essa plataforma, ela pode, de repente, querer criar um robô com essa plataforma, pode fazer qualquer coisa. E, por outro lado, ela tem aplicações que são gratuitas, são mais, tem algumas vantagens a mais, o próprio aparelho é bem mais personalizável, né? Só que depende realmente da visão do usuário, o que ele quer de um aparelho. Depende para que ele vai querer usar, né? Para que ele vai querer usar. É verdade, porque às vezes o aparelho tem tanta função que talvez você não consiga nem falar, né? Usar ele para falar. Até sexta-feira, já posso até dar uma notícia legal para vocês, que é o lançamento da busca por voz no Brasil. Olha. Que foi o lançamento do Google e também a parte de GPS também que entrou no Android agora. E se você estiver procurando algum GPS, alguma coisa, saiba que os Android phones novos agora eles já funcionam como GPS. GPS também, que legal. E essa busca por voz, como é que é? Você vai falar lá na busca, ele já vai achar para você? Tem um botão na interface do Android onde você aperta, né? E ele já começa a querer ouvir a sua voz. Você fala uma palavra, ele faz um loading ali e já põe na busca e já busca para você. O Google, ele sempre nos surpreende, né? Tem uma parte no YouTube lá também que ele já consegue fazer a tradução do texto conforme a pessoa vai falando, não tem isso? Sim, ele tem um tradutor online que é baseado realmente no som. E ele já vai começando a montar a legenda. Isso tudo partiu de um serviço do Google que não chegou no Brasil, mas ficou nos Estados Unidos, que era um telefone comum, onde as pessoas ligavam e pediam informações de empresas. Então, a partir dessas ligações, ele começou a aprender do que o pessoal falava e ele tentava entender. E é uma integração dos serviços. Eles começaram a empurrar isso para o próprio Gmail também, que traduz os e-mails para você.
o YouTube, e tem outros serviços também que já estão fazendo isso também, acoplado ao sistema do Google Translator. E aí você criou lá o Google Discovery, e o pessoal do Google não achou ruim que você está usando o nome Google lá no... Então, eu tive realmente em 2006, final de 2006, eu tive um problema com o Google, mas não que era o blog, eu tive um problema relacionado ao logotipo do blog, que ele dava um pouco de referência ao Google e o Discovery era menor embaixo. A partir de uma conversa com eles, a gente conversou e daí ficou acertado que a gente iria mudar o logotipo. Hoje em dia ele tem um destaque muito maior no Discovery do que o Google. O Google a gente acabou escondendo. Mas fora isso a gente não teve problema nenhum com eles. Eles até gostam, a gente tem funcionários que acessam, a gente tem o pessoal da diretoria do Google Brasil que também acessa. Então é uma coisa que a gente ficou integrado com eles agora, que ficou um plano legal para a gente trabalhar. É isso que eu ia te perguntar, já emendou com a pergunta que eu ia te fazer, que se eles sabem da existência do seu blog. Sabem da existência. Sabe, que legal. Já convidam a gente... Antigamente a gente tinha um problema que era realmente chegar no Google Brasil. Era uma distância enorme entre blogueiros e Google. Hoje em dia, a gente tem um diretor, que é o Félix Ximenes, ele diminuiu essa distância, ele convida os blogueiros a participar do Google, então ficou uma coisa mais integrada, não é mais uma empresa longe da gente. Ah, que bacana. Uma das ferramentas legais que o Google estreou aqui no Brasil, já tem um mês, que é o Google Street View. Inclusive, a gente tem até umas fotos aí interessantes que o pessoal tirou aí e tal. Esse daí o que é? Bom, a gente está vendo o carro, né? O carro que tira as imagens normais nas ruas e tal. E ali do lado o que é essa bicicleta? A gente tem a Google Trike, que é uma bicicleta mesmo, né? Que tem a câmera acoplada. E ela é utilizada em locais onde o carro não é possível acesso via carro, né? Ela foi criada especialmente para a Europa, nas ruas que são pequenas, tal, elas não permitem que o carro tenha acesso, né? E a bicicleta ela resolveu esse tipo de assunto. Aqui no Brasil, talvez que eles vão usar esse tipo de tecnologia dentro dos estádios também, como assim eles já fizeram também na Europa. Legal. E tem mais alguma foto aí do Google Street View? Não, né? Tem, ó. Rapaz mostrando. A gente tem o pessoal que conseguiu realmente ver o carro passando na rua e se aproveitar das imagens, né? Na rua da minha casa tem o meu vizinho lá aparecendo, só que ele nem sabia do que se tratava, então... Se tiver alguma imagem em que a pessoa acha que não devia ter ido para o ar, ela tem todo o direito de retirar. A privacidade do Google permite que você possa relatar alguma imagem e retirar do ar. E retirar, né? E eles borram já, tem o software automaticamente já borra o rosto, né? Já localiza. Essa imagem aí é uma sobreposta, né? Uma imagem com outra que acabou não ficando tão perfeita. Mas é muito bom, cara. Nossa, que isso? Os caras caídos ali, que horror. Tem um cara caído ali, mas... Que horror. Esse tipo de imagem aconteceu no mundo inteiro, né? Não é uma coisa exclusiva do Brasil. A gente teve... Claro que teve o destaque do cara que estava morto no chão ali no Rio de Janeiro, mas as já imagens tiraram, né? Poucas horas no ar, já foi removido. Já foi removido. Até pelo buzz que deu o assunto, né? Então o Google já percebeu e já removeu. Já removeu. Eu estou conversando com o René Fraga aqui. Ele escreve no Google Discovery, fala tudo sobre o Google lá. Tem algumas lendas, né, sobre o Google. Queria saber com você o que é verdade, o que não é. Vamos ver se você sabe. É verdade que o kernel, o miolinho do código do Google, só os dois donos lá, são 2 donos, né? São 2 donos. Só eles que sabem, é verdade isso? Você tem conhecimento dessa lenda? Então, o PageRank, que é o nome da plataforma deles, ela tem mais de 100 fatores, né? Por mais que você tente descobrir, não tem, talvez nem os fundadores saibam hoje em dia, porque ele já foi tão trabalhado, tão mexido. E pode ser que seja adaptado também para cada país, será ou não? Sim, pode ser, possivelmente é. Até para ele conseguir descobrir o que é português, o que é inglês, ele tem essa busca que é geográfica, né? E não só o miolo do código, mas também o coração de toda a busca. É o coração do Google, né? Esse tipo de código deles é uma coisa que é exclusiva. Você pode ver que no Bing não tem a mesma relevância, não consegue chegar nem perto. Você pode fazer uma pesquisa, o pessoal até gosta de alguma coisa, mas assim, a pesquisa não é relevante, não chega tão perto do Google. Então é uma coisa que é realmente exclusiva deles, é uma coisa que talvez eles nunca vão abrir. Talvez o Android é open source, que é um código aberto e tal. Agora o PageRank é uma coisa um pouquinho mais fechada. Acho que é provavelmente a única coisa que o Google não quer abrir para o mundo. Mas você sabe como é que ele determina? Aí a gente já entra em SEO lá, né? CIO, né? Isso. Que é para você determinar que sua página fica na frente de outra nas buscas e tal, né?
Você tem ideia mais ou menos como é que a minha página fica na frente da sua, por exemplo? Que critério que o Google usa? Então, na verdade, é busca de relevância, né? É uma das variáveis que a gente pode dizer assim, são links voltados para essa página. São, acho que, a forma mais fácil de a gente perceber o porquê que uma página é mais relevante do que a outra. Provavelmente é isso, são os links. São os links que retornam para você. Os links o que resto são retornam, outros fatores que você fazendo algum acerto na página, Só você que acaba... é o backlinks e mais de 100 fatores, então a gente não tem nem como descrever. É verdade. Eu mudei de servidor há pouco tempo e o novo servidor para onde a gente tinha ido acrescentou o nome da empresa também na meu URL lá em cima, né? Eu não sei se foi por conta disso, eu perdi. Meu PageRank está 0 agora, de novo. Mas aí agora eu mudei de novo, a gente está em outro servidor agora, e aí eu voltei para o meu nome mesmo, que é e-farsas.com, né? Eles me disseram que o simples fato de eu ter um traço no meio lá, eu já perco um pouquinho da minha relevância também. Você sabe disso, não? Olha, eu nunca ouvi falar que alguma coisa no domínio possa causar uma relevância menor, mas pode ser que tenha alguns fatores. Quem trabalha com parte de otimização de sites, essas coisas, eles têm algumas discrepâncias ali que eles falam que não pode, que seria legal. A própria URL, se for muito extensa ou bagunçada, também prejudica. Aliás, tem uma coisa interessante. A maioria das pessoas que trabalham com CIO são de Itajubá. Não é verdade? Por que será, hein, cara? Tudo, é uma boa pergunta, viu? Tem o Ricota de lá, né? Fábio Ricota, que já foi também meu editor também no site. Ele é de lá. Ele é de lá. E ele é fera em colocar o seu site lá no topo. Lá. Eles são muito bons. Os escritórios lá que a gente vê do Google, aquelas fotos, pessoal na rede, pessoal em cima de puff, jogando, aquilo é verdade mesmo? Sim, é verdade, mas eu acho que tem uma coisa errada que o pessoal pensa, que eles trabalham naquelas brincadeiras, aqueles ambientes divertidos e tal. Ali, a maioria que você vê nas fotos são pessoas que já bateram metas, já fizeram o trabalho deles e tal. Daí sim, realmente eles têm uma folga, podem brincar, bilhar, tem fliperama. Mas aqui no Brasil é assim também? Aqui no Brasil a gente tem. O escritório de São Paulo, que eu já conhecia, de BH eu não conheci, mas de São Paulo sim. Os escritórios são mais, como é que pode dizer, são menos atrativos do que os americanos. Os americanos têm aquelas cápsulas, tipo, do filme A Mosca, tem um pouquinho mais de diversidade. Mas também como é que fala? É a cultura, né, também do país, né? É a cultura também. Apesar de que hoje em dia você pode ver que tem um monte de empresa que está tentando seguir a mesma tipo de ambiente, né? Porque é agradável, o cara ele vai trabalhar, ele sabe que depois ele pode se divertir um pouquinho, ou ele está muito estressado, ele larga um pouco as coisas, vai fazer outra coisa, então um pouquinho é legal ter as empresas vendo isso e falar, puta, vamos valorizar os usuários. Os funcionários, né? Os funcionários. A gente trouxe o pessoal da Bluesoft aqui, que eles fazem um ERP online aqui para sistema de supermercados e tal. Eles trabalham com metodologia Scrum, né? Que o trabalho não é empurrado para a pessoa que fala, eu quero esse trabalho para mim, essa tarefa. E eles têm uma semana lá para resolver aquela tarefa. Terminando antes, está liberado. Agora, se tiver muito atarefado, eles têm que trabalhar um pouco mais. No Google é bem similar também. O pessoal está trabalhando, de repente encontra um projeto novo, ele nem pede, de repente, autorização para o superior, tem que esperar a burocracia. Né? Se ele já quer começar a fazer, ele se reúne de repente com outro funcionário, já começa a trabalhar juntos. O superior só se realmente é um produto que é grande e tal, eles realmente focam em cima. Mas tem aquele 20% de tempo livre que eles podem fazer. O Orkut nasceu disso, né? Era um projeto do Orkut, que era o funcionário do Google, ainda ele é. E saiu desse tipo de ideia, cresceu e estourou aqui no Brasil, né? E parece que estourou mais aqui no Brasil, né, do que em outros países. Né? Então, foi Brasil e Índia. Até o Google tem algumas dificuldades de descobrir o porquê que ele explodiu por aqui. Alguns dizem que foi o horário no Brasil em que os servidores aqui ficavam mais disponíveis do que o mundo. Então, tem vários fatores também. Podia ser a velocidade também, né? A velocidade também. E a gente julga, pelo menos que eu trabalho com mídias sociais, por causa da nossa própria cultura mesmo, de amizade próxima, o pessoal querer saber, de repente, o que os amigos estão fazendo. E a coisa mais legal do Orkut era o pessoal que gostou mesmo, foi as fotos mesmo, poder ver o que um está fazendo, o que fez no passado, descobrir, relembrar amigos. É verdade. As comunidades também do Orkut também eram muito boas para a gente pesquisar as coisas. Hoje em dia ainda continua, né? O único problema Mas não está tanto, né? Você não está achando que tá Ele deu uma reduzida por causa do próprio Twitter, mas que está chegando, o Facebook está chegando, então o pessoal começa a meio que desintegrar, mas se você pegar algumas comunidades que são populares,
bem de nicho mesmo, as comunidades são bem ativas até hoje. Futebol, essas coisas, discussão é no Orkut mesmo. Legal. Tem alguns textos que ficam circulando na internet aqui, de pessoas que ficam neuróticas porque o Google sabe muito sobre você, né? O que o Google sabe sobre a gente? É para a gente ficar neurótico mesmo com isso? Então, o Eric Schmidt, que ele está abaixo do Sergey e do Larry, ele dá algumas frases às vezes que até assusta, né? Ele falou algumas vezes sobre privacidade, se a pessoa não quer aparecer no Street View, ela poderia se mudar. Então tem algumas frases assim que acabam assustando o pessoal. Mas eu julgo assim, eu pessoalmente, que já estou trabalhando com o Google desde 2001, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu acho que quanto mais eles têm mais informações da gente, mais eles podem oferecer um serviço que é personalizado para nós. Então eu julgo como uma coisa interessante. Na internet é aquela coisa, né? Eu julgo que se você não quer que alguma coisa seja exposta... Só você não mostrar. É só não mostrar, não colocar isso na rede. Verdade. Agora, a gente tem sistema de busca, a gente tem plataforma, a gente tem o Windows. O Windows também já sabe o que você está fazendo bem antes do Google, né? Bem antes do Google. Então, é uma preocupação que não precisava ter. Eu estou conversando com o René Fraga aqui, do Google Discovery. O endereço lá, www.googlediscovery.com. Entra lá, tem bastante notícias sobre o Google, bastante história legal. As notícias, assim que ele fica sabendo lá de alguma coisa, depois ele vai contar pra gente como é que... O lado legal do blog é porque algumas coisas... O Google mesmo tem mais de 30 blogs, né? São blogs oficiais e tal. Só que eles falam da linguagem deles corporativa, né? Eles não abordam curiosidades, de repente um novo produto que está saindo ou algum vazamento. E a gente no blog a gente tem esse destaque de poder falar uma coisa que eles não podem. Ah, tá. Mais uma liberdade, né? É mais a liberdade, de repente de fazer alguma história em cima, dizer por que nasceu de repente um tal produto. Então a gente tem essa liberdade um pouquinho maior do que eles. Legal. Ó, a gente perguntou pro pessoal, pros nossos seguidores aqui do eFarsas, qual foi a coisa mais assustadora que eles já viram na internet. Então os nossos seguidores ajudaram a gente a criar esse quadro, os seguidores do eFarsas. Dá uma olhada. Os seguidores do eFarsas. Perguntamos para os seguidores do eFarsas o seguinte: qual foi a coisa mais assustadora que você já viu na internet? O resultado você confere agora nos seguidores do eFarsas. Paulo, ele faz. Por incrível que pareça, disse que foi um vídeo de um parto normal. O Zé Edu disse que a coisa mais assustadora que ele viu na web foi chamarem um restart de rock. E o B. Massolini disse que mais assustador do que isso é vê-los tocar. O nosso seguidor e amigo Medo B nos mostra essa foto assustadora com um bilhete. Se você pegar a primeira palavra de cada frase, forma o seguinte: não olhe para trás. Ai, que medo! O nosso seguidor G. Bocato mandou esse vídeo que é muito assustador. É o vídeo Obedece a la Morsa. E o nosso seguidor Thales Azamor mandou esse estranho vídeo. Tade, olha pra cá, porra. Quer ajudar a gente a fazer esse quadro? É só seguir o eFarsas. Então, quer seguir a gente lá? @eFarsas no Twitter. De vez em quando a gente faz essa perguntinha lá, você responde e participa do nosso programa aqui, ajudando a gente a fazer esse quadro, tá bom? Seguidores do eFarsas. Eu estou conversando com o René Fraga,
Ele é editor lá do Google Discovery. E como é que você consegue as notícias, hein, do Google? Como é que você faz? Bom, a gente tem uma cobertura de vários blogs internacionais, né, em que a gente acompanha as notícias e tal. Tem alguns fóruns também americanos em que a gente acompanha para ver o que o pessoal está falando. Foi a melhor forma também de descobrir se rolou alguma novidade, o Google não divulgou, o pessoal acaba divulgando. E a gente também tem os colaboradores, tem os funcionários, algumas pessoas que acabam revelando para a gente algumas notícias também que são exclusivas. De vez em quando tem uns boatos também, né? Tem os boatos. Acho que o maior que a gente teve foi do iPhone, quando vazou as informações do Street View. Foi acho que uns 10 minutos que vazou no iPhone. Um leitor já repassou para a gente, empurrou, né? Falou, ó, já está disponível no iPhone, né? A gente acabou testando na hora e pegou. Olha que legal. E foi uma exclusividade assim enorme. Mas como é que funciona lá no iPhone? Porque é flash, né? Ou não? O Street View é flash? Então, esse Street View ele roda na plataforma dentro do aplicativo, né? Eu não sei te dizer em qual é o formato dessa foto. Pode ser até foto JPG, alguma coisa assim. Entendi. E o Google também lança umas pegadinhas de 1º de abril lá, inclusive até caí em uma já deles, achando que era verdade. No dia 1º de abril é sempre a coisa confusa, né? Antigamente o Google fazia apenas uma brincadeira, né? Até uma hora que eles permitiram que todos os escritórios do mundo pudessem fazer uma brincadeira. Aí vira aquele bolo de mentira e o pessoal realmente se confunde, acredita que realmente é. Teve uma brincadeira que era o Street View em 3D, que saiu no 1º de abril. E essa brincadeira não era a mesma brincadeira, né? Realmente é verdade. Hoje em dia você pode entrar no Street View lá e visualizar e ver as imagens em 3D. Tinha uma história lá dizendo que você podia mandar um e-mail para eles, pro Gmail, que eles iam imprimir para você. Era uma das brincadeiras. Eu acreditei, saí falando para todo mundo. Meu, manda um livro para lá que os caras imprimem para você. Tá? Enfim, aí eles começaram a mandar e-mail de volta falando, ué, mas cadê o link para você clicar para imprimir? Pois é, falei, não tem. Não encontrei o link. E se tiver algum link, eles já colocam a mensagem lá que é falsa, que era uma brincadeira de 1º de abril. E fora isso, tem as ferramentas que a gente falou, ó, tem várias ferramentas. Inclusive, eu te mandei o mapa aqui da JustTV pelo Google, né? Sim. Lá, te mandei o linkzinho. E tem muitas ferramentas que não deram certo, né? Teve algumas ferramentas, como o Google Answers, que as pessoas poderiam responder algumas perguntas que os usuários faziam. Era uma consultoria, né? A pessoa perguntava qualquer coisa da vida dela e tinha os consultores que entravam e ganhavam até dinheiro com isso. E não funcionou. A gente teve também o Jaiku, que era um sistema similar ao Twitter, e também não teve engajamentos. O Google também, posso também dizer como o erro deles também de não ter feito uma promoção em cima e tal. E algumas ferramentas, o Google Wave, que era uma bomba e tal, não vingou porque os usuários realmente não compreenderam, né? Era um produto que é inovador. O que era, na verdade, que eu também nem sei o que é esse Google Wave? Então, o Google Wave era uma plataforma colaborativa, onde você poderia colocar os seus amigos dentro uma task, alguma coisa assim, e cada um poderia ir escrevendo ali, você poderia montar um roteiro, o pessoal ia escrevendo, coloca um gráfico, seria uma coisa colaborativa mesmo. Eu acho que é porque ficou meio avançado, né, agora, né? Ficou assim uma coisa muito além do que a gente está acostumado a fazer, eu acho. Estava acostumado, e na época o pessoal falou que era um novo e-mail também do Google, então ficou meio que bagunçado e tal. O pessoal tentou compreender, mas foi difícil. Mas assim, ele morreu, vai ser desligado até o final do ano. Vai ser desligado. Mas a tecnologia criada no Google Wave será migrada para outras plataformas. Só aquele tipo de interface deles que realmente ficou meio desejar. complicado, tem o Buzz também, né? Tem o Buzz no Gmail, que já nasceu com milhares de usuários e tal, mas também não tem um engajamento tão grande que nem o Twitter, né? Mas eles provavelmente vão manter porque é uma ferramenta que funciona de qualquer forma. O pessoal divulga coisa ali, eu mesmo divulgo algumas coisas, dá uma discussão legal. E lá fora tem gente que usa bastante. Não é tão visível que nem o Twitter, fica mais fechado e tal. Mas é uma outra plataforma que está andando, pelo menos por enquanto. E é possível viver sem o Google na internet? Você acha que é possível hoje em dia? Hoje em dia o Google realmente está em diversas áreas. A gente tem Google Health para parte de saúde. A gente tem o Google entrou agora em carro com autocondução, que os carros, o próprio Eric Schmidt, que é o CEO do Google, disse que é um erro que os carros tenham sido criados antes dos computadores, então eles querem resolver isso agora. Eles acham que motorista não vai ser necessário no futuro, então eles estão meio de ponto de projeto, até de energia verde, essas coisas mais diferentes, né? Agora, as ferramentas de internet, o que a gente está acostumado hoje no dia a dia, vai ser complicado se realmente... Se o Google saísse do ar, acho que a gente fica até perdido hoje em dia.
Eu vi uma matéria há pouco tempo atrás que um repórter teve que ficar 24 horas sem usar o Google, né? Sem usar nenhuma ferramenta do Google. É bem complicado, né? É meio complicado, sem e-mail, sem... É uma coisa confusa. Hoje em dia, que a gente está acostumado é confiar. Há 10 anos atrás, o Google não existia. Então, a gente sabe que existe vida além do Google. Mas, não, mas hoje isso em dia, a gente está coisa. muito dependente dele. Então, verdade, é uma coisa qualquer complicada coisa. mesmo. Luz, energia elétrica, por exemplo, você viveu muitos anos. A gente não, né? Mas o ser humano viveu muito tempo sem luz e energia. Mas hoje em dia não dá mais. Hoje em dia, a gente está dependente disso, né? Não tem como tratar de outra maneira. Onde que você quer chegar lá com o Google Discovery? Qual que são os seus planos aí para o futuro? Então, hoje em dia o blog ele é voluntário ainda, né? A gente tem uma meta, se for possível, mais para frente, de transformar ele realmente numa empresa. Começar a contratar gente para escrever e tudo mais. Porque hoje em dia a gente depende realmente do nosso tempo livre. E se a gente conseguir transformar ele numa empresa, a gente começa a divulgar melhor, escrever melhor, entrar com mais assuntos. Hoje em dia a gente está muito preso. É isso que a gente espera mais para frente. Legal. Conversei com o René Fraga. Obrigadão, viu, cara? Cara, prazer estar aqui com você. As portas estão abertas aí. Quiser divulgar alguma coisa, quiser conversar mais com a gente sobre isso, porque isso aqui é um assunto que tem vários programas falando sobre isso. Não termina, é um assunto infinito. Tem muita coisa que eu ia te perguntar. Por exemplo, você tem vontade de trabalhar lá? Então, trabalhar eu acredito que não. Apesar de o pessoal achar que eu seria o ideal para ir para lá, mas não. Eu acho que eu seria preso, porque como eu gosto de acompanhar a empresa, de pesquisar, como funcionário é um outro lado, né? Você ia ficar menos parcial, né? Menos imparcial, aliás. Menos parcial e também o funcionário, ele já tem que, na hora que ele entra no Google, ele assina um contrato NDA. Ele já não pode falar nada sobre a empresa. Então é uma coisa um pouquinho mais fechada. Então o cara que vai para lá, ele realmente tem que gostar e não pode divulgar nenhum produto nem nada. A gente que é pesquisador, que gosta de acompanhar as novidades, aí é um outro lado. Legal. Obrigado, viu, cara? Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela participação. O programa E-Farsas vai ao ar todo sábado às 6h30 da tarde, como eu já falei. E entra lá no site e responda se esse vídeo que a gente passou no começo do programa é verdadeiro ou falso, que na semana que vem a gente vai responder, tá bom? Eu quero só dar um toque aí, ó. O pessoal do Natal Amigo, natalamigo.com.br, um grupo de pessoas lá, voluntárias, reunidos lá para distribuir presente para a criançada. Se você quiser saber como ajudar, entra lá, natalamigo.com.br e ajude lá. Mande o seu presente para a criança carente, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.